Hoje, especial nosso estudo bíblico, que lindo dia para se viver. Seja bem-vindo à nossa sala poderosa de justiça, rumo ao topo. Para quem não me conhece ainda, eu sou professor e sim, essa empresa aqui, a Dani, a Lai. Deixa eu ver quem trabalha aqui na Smart, levanta a mão, deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu abrir a sala do Zoom. A Lai está aqui como TH. Deixa eu ver quem são os anjos. Levanta a mão também, os anjos da Smart. Deixa eu apresentar esses anjos poderosos, a Cida, que é coordenadora do nosso estudo bíblico, lá de São Paulo, está por aqui. A Leni, treinadora, futura treinadora de WhatsApp, inteligência artificial, está por aqui também. Deixa eu ver quem mais que é o anjo. Levanta a mão, tipo, os anjos aqui. Vamos ao topo. Ah, que lindo dia. E tem os alunos antigos também, né? Eu tô vendo a Shirley ali, que saudade, Shirley. Parece até que alguém te ligou ontem para você vir cá hoje e te lembrar do estudo bíblico. A Shirley é nossa aluna 90 anos, filho. Já completos 90 anos? Completos, né? 90 anos aqui também, estudando a Bíblia junto com a gente. Michel, o meu companheiro masculino nessa sala poderosa aqui. E quem está chegando hoje a primeira vez, coloca seu nome no chat, que no final você tem presente, viu? Você ganhou uma semana de aula aqui da Smart como presente. Só coloca seu nome, e a gente vai receber aqui poderosamente também. E abre esses vídeos aqui, ó. Gente, imagina que eu vou no estudo bíblico, eu vou de máscara, né? Eu vou de máscara, vou lá de Homem-Aranha, ninguém vai saber que sou eu. Então, isso, Shirley. Parabéns. Coloca aí o seu vídeo para funcionar e vem junto com a gente nesse estudo poderoso. Hoje tem tanta coisa legal aqui. Eu vou dar aqui é um estudo, não uma pregação, até porque eu não sou pastor nem padre. Peço licença para você, então já vou acabar com a sua expectativa e eu também não sou a quarta pessoa da Trindade. Então, se você entrar aqui e pensar que eu não erro, que eu nunca vou te frustrar, que você vai mandar um WhatsApp, eu vou responder na hora, que não sou eu isso aqui, viu? Então já vou te alinhar a expectativa, ok? Temos alinhamento? Temos? Vamos começar? Vamos começar nosso estudo bíblico. A gente sempre começa com louvor. Agradeço demais aí a Lai por ter compartilhado essa palavra, esse momento levítico, esse momento do louvor que ela transbordou, e a letra da música fala porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Então feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração, respira fundo. Isso, isso. Coloque eu como co-host, por favor. Feche seus olhos. Deixa levemente agora a palavra entrar nos seus pensamentos. Respira fundo. Deixa o ar sair pela boca. Concentra até na respiração. Esvazia de tudo que você está pensando agora. Se você não conseguir controlar seus pensamentos, só repete o nome de Jesus. Jesus, Yeshua, Santo, 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 e vai condicionando seu pensamento até chegar na oração. Eu acredito que o marketing ele está bem avançado, mas eu tenho um jeito de conversar com Jesus que é bem diferente. Eu me desligando de tudo que está online, dobrando meu joelho e concentrando naquele momento. Porque na presença de um rei, você não pode entrar de qualquer jeito. Ele é o rei. Imagina agora Jesus sentado na sua frente, num trono de ferro, com as mãos feridas, com os olhos que pega fogo. Eu imagino que esse fogo é azul. Eu imagino, você pode pôr a cor que você quiser, tá? Eu imagino que do lado dele tem um cavalo branco, já selado, porque ele já está voltando. Imagina a roupa de Jesus. E você agora ajoelha na presença do rei. E ele vai falar uma coisa para você. Pede-me o que quiser. Se você tivesse um pedido para fazer para Jesus Cristo agora, só um, qual pedido seria esse? Respira fundo e concentra nesse pedido. E você fala para você não ter medo, porque a vitória já chegou. Ele pede para você crer no amanhã. Sim, ele já está vivo. E não existe mais temor na vida. E ele pergunta por que você tem medo, filha? Por que você tem medo? Porque temor não há. Ele já está vivo e se ele venceu a morte, ele pode vencer esses desafios que você está passando. Mas o desafio não é para ele vencer para você. É a cruz que você tem que carregar. É a cruz que ele carregou, que transformou uma ressurreição.
Concentra fundo. Isso vai concentrando lá na profundidade do seu ser agora. E agora coloca a mão na sua testa e pede para ele abrir o seu discernimento. Pede para ele abrir seu entendimento. Pede para ele conduzir a mente dele no lugar da sua mente. Então fala assim, ó, Cristo, me dê a sua mente. Me dê a sua mente, Cristo, para que eu possa olhar para as pessoas sem julgar, para que eu possa usar as minhas palavras sem fofocar, para que eu consiga profetizar em vez de reclamar, para que eu consiga descansar e não desistir. Substitui a minha mente, Deus, pela mente de Cristo. Eu lanço agora toda a ansiedade, e no lugar da ansiedade que vem fé. Que eu consigo transformar a tristeza para dar saltos de alegria na presença do Rei dos Reis, do maravilhoso e do Príncipe da Paz. Em nome de Jesus Cristo, coloca as duas mãos do seu coração assim, ó, como se fosse uma cruz agora. Isso, as duas mãos do seu coração, e você vai repetir assim comigo agora, ó. Eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho e serei tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou ser mais do que vencedor. Rumo ao topo, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Cumprimenta uma pessoa que está aqui no chat, vai lá, cumprimenta. Escolhe só uma e cumprimenta. Só vou cumprimentar tal pessoa. Ah, seja bem-vindo, Rai, direto de Praia Grande, essa energia poderosa em Cristo Jesus e energizada no Espírito Santo. Usa o chat, por quê? Porque eu quero que o chat comece a aparecer os nomes aqui. E no final eu abro o microfone, a gente vai conversando. Tá? Então, usa o chat até para você identificar onde que fica o chat, para você. Professor, mas eu não sei mexer, eu tenho medo de estragar. Fique em paz, criatura. Você não estraga nada, não. É o único lugar aí na sua tela que vai ficar laranja agora para você apertar. Então, tem alguma coisa laranja aí, tá piscando. Aperta, vai abrir o chat e você digita, escolhe uma pessoa, cumprimenta e fala assim: a paz de Cristo, que excede o entendimento, esteja com você. Isso, rumo ao topo. Vai colocando agora essas palavras para rodar aí dentro. Seja bem-vinda, você que está chegando a primeira vez. Lembra que você é muito bem recebida aqui, viu? Ah, professor, mas sabe o que que é? Eu não tenho tanta clareza, eu não entendo tanta a Bíblia. E quem perguntou que você é chamada para decorar a Bíblia? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a única coisa que eu quero que você faça aqui é que você se permita, tá? Se permita a escutar um pouquinho a Bíblia. Se permita, professor, mas eu sou de outra religião. Mas de qual outra que você está falando? Do Kamehameha, do Genkidama, de Dragon Ball? Porque a gente está falando de Deus aqui. E a Bíblia é uma. Então, independente de qual a religião, qual igreja que você vai, e tem que ir, viu? Aqui eu nunca vou pedir para você parar de ir para a igreja. Ao contrário, eu vou pegar no seu pé para você ir para a igreja. Mas eu quero que você tenha esses momentos de pequenos grupos para você estudar a Bíblia com a gente. Pode ser? Cida, eu vou ler um pedacinho aqui do estudo bíblico, como que vai ser. Eu vou pedir para você fazer a nossa leitura e a Dani compartilhar a tela num texto que está lá no nosso grupo, que depois eu mando o estudo lá no grupo também. Quem não está no grupo, a gente vai mandar o estudo lá dentro, tá? Mas eu só vou fazer um overview. O que que é o overview aqui? Como que fez essa jornada entre o plano de salvação até chegar à sua vida? Imagina o seguinte, vamos lá. Alguém consegue pegar uma garrafa de café aí agora? Consegue? Vamos ver. O primeiro que pegar uma garrafa de café, eu vou dar um ingresso da imersão. Levanta aqui a garrafa de café. Boa, Leni, você tem um ingresso a mais aí. A Leni e a Rosemary. Beleza. Pegou a garrafa. Pega a caneca agora. Pega a caneca. Pode pegar a caneca. Pega uma caneca, a xícara sua. Vai pegando. Segura aí. Agora, tudo que tiver na sua mesa, você pega também. Vai pegando. Vamos ver. Quem consegue pegar mais coisa aí? Nossa, aqui tem tanta coisa. Acho que eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar aqui. Vai pegando aí, gente. Vai pegando. Pegou? Nossa, vai cair. Vai cair, vai fazer bagunça, professor. Tá, peguei. Deixa eu ver aqui.
Vai pegando aí, vai segurando. O que que você conseguir segurar, você segura aí agora. Só um minutinho, criatura. Não solta ainda não. Vai segurando aí. Vai ficar um pouquinho pesado, mas bom que você treine esse músculo seu aí. Aí, ó. Deixa eu te contar. Jesus Cristo, ele segurou naquela cruz, não é só o peso da cruz. Ele segurou, nas minhas contas, já chegamos em quase 1 trilhão de pessoas. Você nem estava viva ainda e ele segurou seus pecados. Você nem estava viva e ele já pagou o preço para você estar vivo. Então, deixa eu te contar, tá ficando pesado? É. Ele também sentiu o peso. O peso do mundo inteiro. Ele sentiu o peso do pecado do mundo inteiro. E sabe os amigos que tinham que estar com ele na hora? Uns traíram, pode soltar agora, tá? Uns traíram, outros negaram, mas ele não deixou de ser amigo deles. Eu vou te contar o que que aconteceu na quinta-feira. Antes da gente ler o que que aconteceu na sexta e no sábado. Na quinta-feira, ele reúne os amigos num lugar secreto, no momento de oração. E o coração dele já estava triste, porque ele já sabia quem ia trair. A coisa pior que tem é quando você senta na mesa com um traidor. É quando um esposo seu, que tinha que ser aquela pessoa de confiança, aquela pessoa de proteção, aquele parceiro seu, em vez de te proteger, você sabe que ele está traindo. E ainda você tem que sentar na mesa, aquela dor. É, Cristo sentiu isso também. E ele poderia falar muito bem: Você vai trair! Judas, pega ele, Pedro, dá um cascudo nele aqui, ó. Não, ele só fala assim: um de vocês há de me trair. Os inteligentes falam: será que sou eu? Porque Jesus sabia. Será que sou eu? Os arrogantes falam assim: ó, eu nunca vou te trair. Os arrogantes é assim, né? Eles falam coisa que não sabem, que nem sabe se dá conta de cumprir ou não. Promete sem saber que vai cumprir. Quem foi esse? Pedro. Pedro falou assim: eu nunca vou te trair. Ah, não vai. Ele arrotava algo que ele não era ainda. Sabe, ele não ia conseguir cumprir com aquilo. E Jesus fala para ele: ô criatura de Deus, ô criatura minha, deixa eu te contar aqui, ó. Você vai trair. Antes que o galo cante, você vai me negar. E vai me negar 3 vezes. Não, vou não. Aí Pedro já estava cansado daquilo e falou assim: Ô João, pergunta para ele lá quem que é, João. Eu acho que Pedro chamava João de Joãozinho, tá? Ô Joãozinho, pergunta lá, Joãozinho, por quê? O que que é? Aí João, eu quero ter essa amizade com Cristo um dia. Pega o ouvido dele, encosta no coração de Cristo, encosta no peito de Cristo e pergunta: Ô mestre, quem que é? Aí Jesus pega o prato e fala assim: ó, é aquele que vai encostar no prato agora. É aquele que vai pegar comigo no prato. Isso tem um grande ensinamento, tá? Daqui a pouco eu te falo. Ele pega o prato e entrega para Judas, Michel. E Judas pega aquele prato, ele vira para Judas e fala: Faça o que você tem que fazer agora. Pode fazer. Você já está preparado? Você já planejou? E só naquele momento o diabo entra no coração de Judas. Jesus estava protegendo Judas o tempo todo. Agora vai ser um discernimento meu, que você não vai escutar isso em quase nenhum lugar. É um discernimento meu. Jesus protegeu Judas com a expectativa de Judas mudar de ideia, com a expectativa de Judas tirar aquilo do coração. Não precisava de ser daquele jeito, não precisava de trair daquele jeito. Mas Judas queria poder, Judas queria dinheiro, Judas queria isso. E quantas vezes na sua vida teve amigo seu que te traiu por causa de dinheiro? Eu te falo por mim. Teve pessoas de dentro de casa, amizades minhas que me traiu por causa de dinheiro, por causa de pouco dinheiro ainda. Me traiu por causa de pouca coisa. Eu falei que ele jogou fora uma grande oportunidade de andar comigo. Bobeira dessa pessoa. Judas jogou fora a oportunidade de continuar com Cristo. Aí Judas vai trair Jesus. Só que João viu aquilo lá. Imagina que você agora é João, tá? E João vendo aquilo falou assim: não é possível que Judas traiu. E se Judas. Não vou falar isso, não. Vou falar de João. E se João fosse você?
Você ia já virar para Pedro e falar assim: Ô Pedro, Pedrinho, Pedrão, é Judas, meu irmão, é Judas, traidor é Judas. Será que se você fosse João, você ia fofocar? Porque pensa, gente, tanto que é ruim a fofoca poderia acabar com tudo ali que Jesus estava planejando, projetando. Isso foi o dia de lavar os pés. Então, Pedro não queria que lavasse os pés dele. Aí eu vou dar um entendimento bíblico aqui, ó. Cuidado você, mulher solteira, que tem energia masculina muito alta. Presta atenção como não fazer. Pedro estava lá sentadinho, com a joanete dele do lado de fora, esperando a vez dele. Aí Jesus pega o pé de Pedro e foi lavar ele. Opa! Você não vai lavar meu pé nunca. Peraí. Meu pé não. Você pode lavar o pé de todo mundo, mas quem tem que lavar na cabeça de Pedro, tá? Eu tô dentro da cabeça de Pedro agora. Quem vai lavar seus pés sou eu. É eu que tinha que lavar os pés de todo mundo. É eu que tenho que servir. Você lavar meus pés? Não. Você é o Criador do céu e da terra. Você é Deus vivo. Não, eu não permito, na cabeça de Pedro. Aí Pedro fala assim: ó, você não vai lavar meus pés é nunca. Olha que Pedro fala, hein? Quantas vezes eu escutei mulheres de amigos, sabe? Até tias. O tio vai abrir a porta e a tia fala assim: "Ô, você acha que a minha mão tá quebrada? Eu dou conta de abrir essa porta aí, velho. Vai pegar alguma coisa pesada? Ô, você acha que não tem força para carregar isso? Não, dá aqui que eu carrego. Você entendeu o ensinamento bíblico nessa parte ou não? Mulher, ser submissa é saber ser servida. Cuidado com homens que pensam que submissão é mandar na mulher. A palavra submissão, na origem dela, agora eu vou entrar na área de professor mesmo, viu? Na etimologia, no significado, é servir, é estar embaixo da mesma missão. Então, cuidado quando alguém chega sem nenhum entendimento, sem estudar a Bíblia, e fala que a mulher tem que obedecer o esposo. Aí eu vejo umas mesas de uma mulher tão feminista e fala assim, ó, homem não manda em mim. Coitada, né? Que rejeição que ela tem, que dor que ela carrega. Eu consigo sentir só pena numa mulher dessa, só dó, porque ela vai ficar por muito tempo pulando de relacionamento em relacionamento e ela não consegue aprender a ser servida. Todo mundo entendeu a quinta-feira, lava pés, todo mundo já entendeu a importância de servir e de saber ser servido. Às vezes, criatura, você precisa de ajuda, abra a boca, pede ajuda. Ou alguém pode lavar meus pés aqui, alguém pode ajudar a pagar minha conta de energia, alguém pode ajudar a comprar uma cesta básica para mim. Vai na igreja, pede uma cesta básica, a igreja vai te dar. Tá passando fome por quê? Eu tenho certeza que se você for em 5 igrejas da sua cidade, você vai ganhar no mínimo 3 cestas básicas. Eu tenho certeza que eu estou falando. Você já precisou, professor? Graças a Deus eu nunca precisei. Eu sou o cara que eu vou em busca, eu sou o leão e eu vou te ajudar a buscar essa cesta básica se eu não tiver para te dar. Mas uma coisa eu vou te falar: se eu precisar, eu não tenho orgulho, eu vou pedir mesmo. Mas eu não vou pedir na rua, porque eu conheço um pai, eu conheço o meu Pai Celestial e eu sei aonde buscar. Então, para de orgulho. Se você está precisando, abra essa boca e peça. Se eu estiver falando besteira aqui na sua cidade, vocês podem me corrigir, viu? Eu vou defender as igrejas aqui agora. Se você for na igreja, a cada 5 igrejas, 3 te dá cesta básica. Pode ir, eu tô te falando. E a igreja que não tá te entregando cesta básica, sacode a poeira ali, ó, sacode o chinelo e procura outra. Porque a igreja foi feita também para servir. Rumo ao topo? Tô te dando estratégia aí para você não passar fome, viu? Ah, eu tô sem dinheiro para pagar minha conta de energia. Pede ajuda. Vende produto? Vai para a rua vender os produtos. Ninguém vai chegar até você aqui e falar assim: ó, você tem algum batom? Porque eu quero comprar para dar de Natal. Vai, pega o celular, liga, manda o WhatsApp, lota essa agenda sua, mas corre atrás. Não estou conseguindo, professor, não tenho emprego. Então, arruma um emprego. Professor, tem como você me ajudar a arrumar um emprego? Tem como te ajudar. Você tem que pedir ajuda e cuidado com o orgulho. Existem 2 tipos de ego aqui, tá? O ego, quando eu acho que eu sou melhor que os outros. A Rose, que é uma excelente psicóloga, sabe até melhor do que eu essa parte.
o ego que é maior, que eu acho que eu sou maior que os outros, mas tem um ego também que eu sou menor, que eu me sinto inferior. Você não é inferior a ninguém, mas isso é ego. Se você acha que isso é pior, toma cuidado com isso. Quinta-feira, entendido? Inclusive, a logo da Smart é uma mesa, porque nenhum sucesso numa área justifica um fracasso na outra. E Moisés recebeu um pedido, recebeu uma direção, uma clareza: faça uma mesa. E eu entendo que Jesus fez os bancos. Eu entendo que Jesus e José, eles fizeram os bancos. Porque é muita deusidência. Os bancos existiram na época de Jesus Cristo, na cidade dele, próximo à casa dele. Eu gosto de estudar a Bíblia no profundo dos detalhes. Eu vou repetir porque acho que você não entendeu. Os bancos começaram a existir no formato que é hoje, na época de Jesus, na cidade de Jesus, no bairro de Jesus, no bairro. E só tinha um que mexia com madeira ali, telhado, essas coisas tudo. Era o Zé, carpinteiro. E na Deusidência, padrasto de Jesus, esposo de Maria. Então, quem que você acha que fez esses bancos? Que hoje você senta confortável. Eu tenho uma cadeira aqui, ó. Que essa cadeira aqui eu paguei R$ 5.000 nela. 5.000. Porque eu trabalho o dia inteiro numa cadeira. Só que eu trabalhei durante 5 anos numa cadeira de plástico. Eu vou te contar, para cada ano que eu trabalhei numa cadeira de plástico, cada ano, eu comprei uma cadeira de 5.000. Hoje, eu tenho uma cadeira de 5.000. Mas você sabe como eu comecei? Numa cadeira de plástico. 5 anos trabalhando numa cadeira de plástico. E não é cadeira boa, não, gente. É cadeira de plástico mesmo. Plástico. A minha mesinha era mesinha simples. Simples, simples, simples. Eu estava aqui entregando aula, entregando aula. Aí colocava um monte de apelido em mim. Colocava apelido que eu era coach, colocava apelido que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo. E pode colocar os apelidos que quer, não tem problema. Só que a pessoa quer colocar você dentro de uma caixa. Esse estudo bíblico, ele não cabe numa caixa. O estudo bíblico é de evangélico? Tem evangélico também. Mas é de católico? Tem católico também. Se brincar, tem espírita aqui, isso é bem-vindo, tá? Ah, professor, sabe o que que é? Eu era prostituta. Eu posso estudar a Bíblia? Você deve estudar a Bíblia. Inclusive, na linha de Jesus Cristo, tinha uma prostituta. Você não é nem melhor e nem pior que ninguém. Lembra que eu falei do ego e do orgulho? Eu tenho certeza que eu sou muito pior que você, se você foi prostituta. Muito pior. Porque eu já fiz fofoca, e fofoca é pior que isso que você está fazendo. Então, toma cuidado em se achar que o seu pecado é menor que o pecado do outro. Esse é o pecado do orgulho. Esse é o pior deles. O pior pecado que existe é o pecado do orgulho. Cuidado com esse pecado. Cuidado com ele. Ah, professor, então existe pecadinho, pecadão? Vai estudar a Bíblia que você vai ter essa resposta clara e bem clara. Vamos para o sábado? Vamos. Então, quinta-feira, eu vou fazer só um pulo aqui antes de chegar no sábado. Por quê? Porque eu quero que você pegue a sua Bíblia agora. Isso, pega a sua Bíblia e vamos abrir ela. Deixa eu abrir aqui um momento. Rumo ao topo. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Pronto. Abri na Bíblia. Que lindo dia para se viver. Seja bem-vindo à nossa sala de justiça. Você que está chegando a primeira vez aqui no estudo bíblico. E eu quero que você abra a sua Bíblia, um momento, em Isaías, no capítulo 53. Quem pode ler para mim Isaías 53, do versículo 3 até o versículo... A partir do 3, tá? Vamos pegar Isaías 53, coloca na tela aí, por favor, Dani. E quem pode ler, levanta a mão. Isaías 53. Isso, levanta a mão quem pode ler. Isaías 53. Vai, vai lá, Cida, pode ler, por favor. Rumo ao topo. É com você, Cida. Ativa o microfone. Vai de novo. Isso. Vai de novo. Pode ativar. Pronto. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Só um pouquinho. Eu perguntei para a inteligência artificial quantas mil pessoas já passaram na Terra. E ela me respondeu assim, ó, 117 bilhões de pessoas já têm vivido na Terra, desde o início da história da humanidade. Esse número considera o surgimento dos homens sapiens por volta de 50 mil anos atrás. Atualmente, a população mundial está em cerca de 8 bilhões de pessoas. Agora, olha só, Vanessa, presta atenção, você que chegou aqui agora, pode compartilhar, Dani, rapidão. Às vezes, gente, minha casa, eu tento deixar ela organizada, mas toda vez ela está bagunçada. Eu moro sozinho e eu custo dar uma organização para casa. Quem é junto comigo aqui nessa história de organização? Eu não sou o mestre da organização, não, tá? Mas vamos lá. A minha casa quase nunca está organizada. Quase nunca. Eu moro sozinho, então fica desafiador, mas não é desculpa, não. Eu não consigo gerir uma casa, uma empresa, minhas roupas. Às vezes eu quero usar uma roupa, eu lembrei que eu usei ela ontem, ela já tá suja. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou usar essa roupa? Eu tinha que usar ela hoje, não era ontem. Aí tem a questão da roupa, tem a questão do WhatsApp, tem a questão. Quando eu vejo a minha vida, eu falo assim, nó, que desafiador ser eu. Aí Jesus ministra meu coração. Imagina eu, Pai e o Espírito Santo. Que 8 bilhões de pessoas está na nossa responsabilidade. Inclusive você, com essa organização mental sua aí. Não, mas eu vou um pouco mais longe. Imagina eu colocando um limite na água, eu colocando o vento na velocidade certa, a temperatura do sol. Deus é o melhor gestor que existe. O que que eu tenho que aprender com ele? A construir uma rotina. E quando eu falo, Deus, obrigado, porque sem o Senhor eu não sou nada. Como que eu. Gente, é só milagre a Smart estar de pé até hoje. É só milagre. É milagre e equipe, porque se não fosse o milagre e a equipe, já tinha fechado a Smart já. Professor, mas como que eu aprendo com isso? Como que eu entro com essa história? Você quer ser uma boa gestora? Aprende a fazer gestão emocional, igual Cristo fez gestão emocional. Dá chicotada na hora certa e se calar na hora certa. Quando Judas veio trair ele, na sexta-feira, ele olha Judas vindo trair ele, naquele lugar que é um lugar secreto, um lugar de amizade, um lugar de conforto, um lugar seguro. E aquele amigo vem com os inimigos, dá um beijo nele. Se você fosse Judas agora, você daria um soco na barriga, um soco na cara. Ou você ia chorar? O que que você ia fazer? Quando você pega aquela conversa ruim no WhatsApp, daquele parceiro ou ex-parceiro seu, aquela conversa de traição, o que que você fez? Você tacou o celular na parede, na cabeça da pessoa, qual que foi a sua vontade? Qual que é a sua vontade quando alguém fala mal de você? Falar mal também? Eu vou atacar! Fala mal de mim! E aí? Você quer defender a sua reputação? Você quer defender? Tá falando mal de você lá, e aí? Você não vai fazer nada, não? Meu pai me ensinou que eu não posso levar desaforo para casa. Eu vou lá. Isso, Pavilho. Falta querosene do Espírito Santo aí embaixo para te dar gestão emocional. Você percebe que quando você faz essa gestão emocional que Pedro não fez, Pedro pega uma espada e mira, se pelo menos um eu mato. Eu já participei de briga que eu falei assim, ó, eu vou mirar o baixinho. Porque se eu mirar que é grandão, eu apanho. Mas se eu mirar o baixinho, eu arrebento ele. E o baixinho que lutava jiu-jitsu, judô, me enrolava, porque eu escolhi o errado. O Douglas já era brigão, desde a época de futebol, era de futebol, jogava futebol no Berlândia. Na hora da briga, é chute voadora para tudo que é lado. Aí o que que acontece? Pedro pega a espada e mira. Aí eu vou mirar esse baixinho aqui mesmo, vá, corta a orelha dele. Mas eu acho que Pedro não queria cortar a orelha dele, não.
Acho que Pedro queria cortar o pescoço dele. Só que o cara mexeu e só foi a orelha. Eu gosto de estudar a Bíblia, gente, mas eu entro numa linguagem literária onde eu consigo ver a cena. Não adianta você ler e não ler nada. Eu gosto de ler e imaginar até o barulho da espada pegando na orelha e, assim, ó, e o sangue. Ele voou sangue no cara do soldado do lado. Todo mundo armado. Você imagina o soldado romano com as espadas. E os amigos de Jesus, tinha 12 ali. Tiago ia morrer, João ia morrer, Jesus ia morrer. Ia virar. Ninguém tinha espada ali, não. Só Pedro, que tinha guardado essa faca. Talvez ele estava abrindo um peixe ali. Mas todos os outros tinham o quê? Estava desarmado. A Bíblia, como que ia escrever a Bíblia? Porque todos os meus amigos estavam tudo ali, ó, meus amigos, Pedro, Tiago, João, meus amigos, eu ando com eles até hoje. E aí? Eu ia perder minhas amizades tudo. Por causa de Pedro. Não tinha gestão emocional. Aí Jesus pega aquela orelha, coloca na orelha da pessoa e fala assim, ó. Ei, Pedro, guarde a espada na bainha, pois todo aquele que usa a espada pela espada morrerá. Ou você acha que eu não posso pedir a ajuda do meu pai e logo ele vai me mandar 12 legiões de anjos? Depois você vê se está escrito de jeitinho aí, tá? Essa parte eu sei que está escrito de jeitinho. Aí ele pega e coloca o braço para frente e fala assim: faça logo o que você tem que fazer. Ou, em algumas versões, chegou a hora do poder das trevas. Chegou a hora da escuridão. Nossa, Jesus que era a luz do mundo, se entrega para a escuridão. Se entregou. Ninguém capturou Jesus. Ele se entrega. Cuidado com aquele Jesus crucificado, sentindo cara de dor, coitadinho. Na minha mente, Jesus não era coitadinho. Jesus, ele não tem aquela cara de crucificado. Ele não tem, porque ele se entregou. Tem uma grande diferença aí. Pegou a sexta-feira? Posso mergulhar no sábado agora? Mas antes de chegar no sábado, tem mais uma parte que eu quero que você leia junto comigo. Vamos junto? Então tá. Cida, pega por favor aí Lucas 22:42. Pega 22:42. Isso. Lê para mim o versículo 42. 42 para frente, Cida. Pode ler aí. Ou se alguém Pai, quiser ler, pronto, foi. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais, intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, pronto. Gente, soar sangue, olha aqui para mim rapidinho. Para quem entende um pouquinho de neurociência, é o estágio mais profundo da dor e do medo. Tá? É assim, eu estou falando de coisas científicas aqui, mas agora vamos falar a parte de milagre. Se Jesus teve medo, quem sou eu para não sentir medo? Deixa eu falar para você hoje que está aqui e nem imaginava que você ia escutar essa palavra. Quantas vezes você já orou para Deus, ajoelhado, e falando assim: Deus, eu não aguento mais? Ou foi só eu? Quem Foi. mais? Quantas vezes eu já ajoelhei e falei assim: Deus, eu não aguento mais? Eu não dou conta. Porque se foi só eu, tudo bem, viu? Então se desconsidera essa parte aqui. Mas quantas vezes você não dou conta? Eu não dou conta mais. Tá pesado. E eu fiz essa oração. Se possível, Deus, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes eu falei, Deus, afasta de mim esse problema, afasta de mim essa pessoa, afasta de mim essa perseguição, afasta de mim essa dívida, afasta de mim essa ansiedade, afasta de mim essa depressão, afasta de mim essa gagueira. Eu não sei se foi só eu, não, isso foi só eu.
Mas quantas vezes que eu pedi para afastar e depois de alguns anos eu fui descobrir que aquilo que me transformou, aquilo virou uma empresa, aquilo virou um chamado, aquilo virou um propósito. Quantas vezes eu ia para aquele hospital do câncer, sabe? Eu visitar meus amiguinhos lá e meu amiguinho não estava mais lá, já tinha ido. E eu ia para o corredor, chorava sozinho, chorava, chorava, chorava. Não podia chorar muito tempo, porque tinha o próximo quarto para me visitar. Quantas vezes eu ficava assim imaginando, será que eu vou dar conta de pagar os boletos esse mês? Nossa, é tanta coisa, eu tenho que pagar funcionário. Eu lembro uma vez que em 2016 eu fui no sindicato, 2017 eu fui no sindicato, e falei assim, eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários. Eu tinha muitos funcionários carteira assinada. E não fiz fluxo de caixa, a empresa que me pagar não pagou, eu não tinha dinheiro para pagar funcionário. Aí eu fui pedir ajuda para o sindicato. O sindicato vira para mim e fala: Você é bandido. E eu sou bandido o quê? Eu estou trabalhando aqui como empresário. Ainda tive que escutar que todo empresário é bandido. A única coisa que eu fiz é entrar no carro e chorar. E falar assim: Deus, eu não aguento mais esse empresário. Eu não aguento, não aguento mais, eu não quero mais isso. E chorava, chorava, porque não tinha dinheiro para pagar o funcionário. Eu não estou falando de conta de energia e conta básica, não. Era o funcionário, eu não tinha dinheiro para pagar. Fiz gestão errada, confiei nas pessoas erradas, tinha pessoas que me roubaram, pessoas que falaram mal, pessoas que não queriam que a empresa crescesse. E aconteceu isso. E quem que é o responsável? Era eu. Aí eu pego aquele fardo pesado e entrego para Jesus Cristo. Aí as coisas começam a se resolver. Lê para mim, por favor, Mateus 26, do 47 até o 50. Pode ler, por favor. Mateus 26, do 47 até o 50. Posso ler? Por Pode, favor, voltou. pode. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada, de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse: Pode Levanta para continuar. mim. Pode continuar. Sobe para mim, Dani, por favor. Isso. Guarde a espada, pois todos que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Só um detalhe aqui agora, rapidão. Você sabe o que que um anjo fez? Um anjo, Jericó, José, um anjo sentado no muro, olhando para José, falou assim: Não, dá a volta aí. Quando você voltar, tá todo mundo aqui já resolvido. Um anjo, olha o poder que tem um anjo. Agora imagina 12 legiões de anjos. A gente pensa que o diabo tem poder. Gente, o diabo foi derrotado, ele é um derrotado. Um terço dos encardidos caiu aqui na terra. Um terço, mas é muito maior o poder de Deus. É só um terço que caiu aqui, viu? Agora aí você fica preocupado. Ah, o diabo tá pegando tudo. Não, é seus hábitos mesmo. Ah, o diabo mandou uma diabetes. Até o nome parece com ele, né? Não, é açúcar que você está comendo demais. É os seus hábitos. Você está pegando até o papel do diabo. O diabo tá chegando na sua casa e tá falando pros outros diabos, ó, gente, toma cuidado com essa mulher aqui, ó, ela vai roubar nosso emprego. Por quê? Ela tá fazendo fofoca, ela tá mentindo, ela tá colocando pressão na cabeça dos outros, é uma narcisista. Cuidado com essa mulher aqui, ela vai pegar nosso trabalho daqui a pouco. Então deixa eu te contar um segredo. Repete comigo assim, ó. A traição não vem de longe, ela vem de perto. Eu vou repetir porque eu acho que você não estava prestando atenção, você estava distraída. A traição não vem de longe, ela vem de perto.
Ah, professor, mas, sabe, me traiu, doeu. Dói. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E aí quem traiu ainda beijou e chamou de mestre. Rabi significa mestre. Nossa, naquela época, eu precisava de uma pessoa muito poderosa ali, que era um líder da empresa. Só que o líder estava manipulando as pessoas a saírem da empresa. Em vez de fazer o papel de coragem, de incentivar, de treinar. Não. O papel era: se não der certo comigo, não vai dar certo com mais ninguém. E quando eu mais precisava, a pessoa não fez o papel dela. E fez um papel de traidor. Quando eu olhei aquela atitude, é como se tivesse um beijo no meu rosto, falando assim, ó, ô sócio, eu sócio, sócio, sócio. E quando aquele beijo vem e a pessoa vai embora e leva pessoas que você vai falar assim, coitado daqueles que estão seguindo. Eu fico imaginando um anjo desavisado, distraído, seguindo Lúcifer, pensando que ia reinar na Terra. Coitado desse anjo. Coitado desse anjo. Imagina que você tem uma escolha de ficar do lado de Lúcifer ou do lado de Deus. Só que você acha que o lado de Lúcifer é muito legal, que paga mais. Coitado desse anjo. Cuidado com as propostas financeiras que você recebe, com as propostas de pessoas que estão aprisionando a sua mente. Cuidado se você não está escolhendo. E não tem como você ficar em cima do muro. Tem uma história que eu já contei aqui no estudo bíblico, que existiu um muro e a pessoa morreu. E ela estava em cima do muro. E ela, do lado de cá, os anjos, Deus, o Espírito Santo, pula para cá rápido, está acabando o seu tempo. E do lado de cá, os demônios tudo calado, olhando para essa criatura aqui em cima do muro. E a pessoa que, você não vai querer que eu vou para aí, não? Porque eu não sou ruim o suficiente, não. Aí o demônio falou assim para ela: quem diz que existe três lados? Existe só dois. Esse muro fui eu que construí. Esse muro, você já está do meu lado. Quando você está em cima do muro, a dúvida significa divisão. Quando você tem dúvida, e a palavra dúvida, dividir, eu tenho uma dúvida, nunca fala isso em público. É a mesma coisa que você está falando, eu sou um espírito de divisão. Eu tenho divisão na minha cabeça. Eu sou um divisor. Não é assim. Você fala assim, ó, eu tenho uma pergunta, mas nunca fala, eu tenho uma dúvida. O professor é didático também. Bora para o próximo aqui agora, ó. João 19:4. Agora eu já estou entrando, presta atenção, hein? Eu já estou entrando numa área aqui que Jesus já estava cansado, ele já estava andando para um lado e para o outro, e agora ele chega até um julgamento. João, quem pode ler para a gente? 19:4. Lê, por favor, Rosimeire Fernandes. Lê para a gente João 19:4. Isso, parabéns, Vitor. Eu vi que você está com caderno, anotando aí. Parabéns, gostei de ver. É isso aí. Obrigada. Lindo dia para se viver. Lindo João dia. João 19, versículo 4. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e o manto púrpura, Pilatos lhe disse: Eis o homem. Ao vê-lo, é ateu 7? Pode continuar. Ao vê-lo, o chefe do sacerdote e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, porém, lhes respondeu: Levem-no, vocês, e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus:
De onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse nada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam. Aí tá bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz no início. Você acha que existe pecado maior ou menor? E aí? Você estava prestando atenção na leitura ou não? Alguém prestou atenção na leitura? E se eu te falar que existe também a questão da autoridade? Autoridade vem de autor. Então vamos lá, quem que é o autor da vida? Jesus, autor da vida. Ele fala, autor da vida, tá ali. Quem que é o autor da Bíblia? É os homens ou Deus? Deus. Os homens só escrevem o que Deus pediu. Pronto, ele é o autor da Bíblia. E quem que é o autor da sua vida? Quem é o autor da sua vida? Vou te fazer uma pergunta de novo. Quem está com a responsabilidade de buscar o alimento, de cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, de escrever um livro, de escrever um método, de, sei lá. Sabe o que que eu acho mais assim? Eu vou te falar uma experiência negativa que eu tive. Uma vez um cliente processou a Smart, o único processo que a gente levou em 5 anos, o único, tá? Eu fui cobrar esse cliente, que ele tinha que pagar um valor para a gente. E eu fui cobrar, não sei se a Rose lembra, se a Dani lembra desse processo. Aí chegou o processo que eu fui cobrar o cliente. Eu nem tinha colocado o nome dele na SPC nem no Serasa. Eu fui cobrar que ele tinha que pagar pra gente, eu tinha que pagar as meninas. Aí eu fui, paguei as meninas, eu fui ligar para eles, ó, já paguei a equipe, eu tô precisando que você me pague, que agora recebi um processo. Chegou um processo. Gente, era tanta mentira nesse processo. Mas eu olhava aquilo lá e falei assim, não é possível. E a raiva que eu sentia com aquilo, não é possível. Ela pegava só a parte que lhe convinha no WhatsApp, mas todo o contexto ela não pegava, não. Ela pegava só a parte que lhe convinha, né? Que é a conversa que ela tinha com as meninas ali. Aí eu chamei meu advogado, falei assim, meu advogado, tá acontecendo isso e isso aquilo. Mas eu imagino, eu recebi esse processo na hora do almoço. Quando eu abri aquele processo na hora do almoço, eu cheguei a embrulhar o estômago para nem almoçar. A raiva que eu senti. E deixa eu te falar, se você quer ser empresário, prepara para o processo. Você vai receber uma hora ou outra. Graças a Deus, eu nunca levei um trabalhista. Nunca. Mas o nosso processo de contratação, ó, é bem desafiador para você entrar. Mas beleza. Eu peguei aquele processo, eu fui responder aquele processo. Eu só falei assim para as meninas: por favor, não mintam. Tudo que o juiz perguntar, responde, mas sem mentira. Não mente. Pronto. Era o único alinhamento que eu pedi para elas. Aí chegou, foi falar com a Elaine, na época estava a Elaine não mentiu, mas falou cada coisa também que não precisava. Eu falei assim, não, Elaine, mentir não precisa não, mas também isso também não precisava, né? Então, tira esse, eu falei assim, então, já lascou, 40 mil foi embora do caixa, quer ver? Olha a falta de fé, hein? E eu lá em julgamento. Aí depois veio a Rose eu acho que nem pôde falar, a Rose nem pôde falar muito, cortou a Rose em rápido, assim. Aí chegou a Dani, e a Dani, ó, eu virei sócia. Então você não pode nem testemunhar. Eu falei, caramba, Dani, não precisava de você falar que você virou sócia agora também não. Mas quem pediu para não mentir? Eu. Lembra? Sim ou não? Minhas testemunhas foram embora. Eu não tinha mais testemunha, não. Acabou. Quando eu vi, agora era só eu e o juiz. Aí eu falei, agora o juiz vai me chamar, né? Quem disse que ele quis me ouvir? Quem disse que ele quis me ouvir? Nem me chamou. Aí eu falei assim, cara, acabou. Não tem jeito mais. Eu falei assim, Cristo, o Senhor me defende, porque todas as minhas testemunhas e eu não posso nem falar. Você me defende, Cristo? Aí Jesus Cristo assim, ó, você vai me dar o controle? Você vai me dar o controle? Vou. Pode ser do meu jeito? Pode. Aí Cristo pegou o controle e só fez assim com o processo, ó.
Bom, pode trabalhar. Eu falei assim, acabou, Cristo? Acabou. Ela mentiu. O juiz pegou ela mentindo. E o juiz não pegou vocês mentindo. Ganhamos o processo. Aí agora tem uma coisa. Agora eu poderia pedir os 40 mil para ela. Porque agora virou o jogo. Aí eu juntei o time e falei assim, meninas, vamos processar ela agora ou não? Aí o time falou assim, não, vamos trabalhar, deixa isso para lá. Sabe por quê? Porque se a gente é cristão e a pessoa dá um tapa na nossa cara e a gente dá um tapa de volta, que tipo de cristão que eu estou sendo? Eu não estou falando para você não correr atrás dos seus direitos, não é isso, tá? Mas eu faço 40 mil com o time todo mês e muito mais. Né? Esse mês, se eu não me engano, ele está chegando próximo a 200 mil de faturamento, recorde de faturamento dos últimos meses e anos. Mas se eu tivesse gastado o tempo lá atrás com esses 40 mil, toda semana eu tinha que falar com o advogado, todo mês eu tinha que ir lá na frente do juiz. Então, o tempo que eu ia gastar com esses 40 mil era muito maior do que o meu tempo dedicando para o lugar certo. Você percebe que às vezes você gasta muito mais energia com o negativo, com o seu chamado, com o seu propósito? Agora, se você está. Eu trouxe uma frase aqui, ó. Queria que você prestasse atenção. Você não precisa da aprovação dos homens para cumprir a missão de Deus. Jesus ali, ó, não precisava de Pilatos. Hum. Ele não precisava de Pilatos. Dani, lê para a gente o capítulo 19 de João, mas no versículo 30. O que que aconteceu no finalzinho ali, ó, para a gente já chegar no final do estudo bíblico. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Sabe Era o o. que Tá bom. Só até aqui, que vai falar do sábado, né? Mas dá uma olhada. Está consumado. Quando acabou esse julgamento aqui na Smart, e o juiz falou que a gente não ia pagar nada, eu só me entreguei e fui descansar. Eu só me entreguei. Mas existiu um período de oração, de jejum, e ali depois, sabe o que que eu fui fazer? Eu fui me desfrutar de uma churrascaria. Sozinho lá na churrascaria, desfrutando daquela carne e orando pela vida da pessoa. Orando pela vida da pessoa que me processou. Eu não estou entrando aqui, gente, no mérito que você nunca vai receber um processo, para você não ser julgado, para você não buscar seus direitos. Não é isso. O que que eu estou te pedindo aqui? Que Jesus também foi para o julgamento. E isso para o empresário, alguém te levar injustamente para a frente do juiz, é vergonhoso. Dá medo de você perder um dinheiro, dá medo de você gastar sua energia. É ruim. Eu conversando com um amigo meu empresário, e ele, raiva, perdeu 20 mil reais na justiça, com raiva, sabe, querendo passar de caminhonete em cima da cabeça do juiz. E eu falei assim, cara, cara, você é o melhor empresário que eu já vi. Você é um vendedor poderoso. Cara, onde você tá com a cabeça? Não, Douglas, eu vou fechar é tudo agora. E querendo chorar. Falei assim, levanta a cabeça lá que você é menino. Levanta, você é empresário, rapaz. Você tá acostumado a levar isso já. Nunca perdi nada na justiça, é injusto. Eu falei assim, levanta a cabeça. Me mostra seu faturamento. Ele me mostrou. Ó, o ano retrasado, você estava faturando 80 mil reais. O ano passado, você estava faturando 90 mil reais. No mesmo período, nesse mesmo mês. Cara, esse mês você está com 150 mil reais de faturamento. Olha que seu faturamento cresceu. Você quer fechar por quê? Você está crescendo. É, né? É mesmo, eu estou faturando mais. Tá, para 20 mil reais. Parcela isso aí em 10 mil reais, 10 de 2 mil reais. Você paga esse negócio rápido. Eu vou fazer isso mesmo. Não, eu vou fazer 20 de mil reais ainda, você vai ver. É isso mesmo, vai para cima. Acha solução. Aí depois que eu encontrei com ele, parcelei 20 de mil. Teu, e agora? O que que você está sentindo? Ah, achei bom demais. Mas, eu vou provar que ele estava mentindo. Cara, esquece. Vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro. Já foi, está consumado. Ah, mas não é justo. Você acha que Cristo foi crucificado na justiça? Aí eu não vou liberar perdão, não, porque é injusto o perdão, ele não merece o perdão. Criatura, é você que merece a paz. É você que merece a paz. Livra-se disso rápido. Livra dessa mágoa, desse rancor. Livra disso.
Isso está te fazendo mal, você está ficando pesado, até com olheira você tem aí, ó. Eu não queria falar, não, mas eu já falei. Então é para você mesmo. Leia, ó. João 19:30. Lê de novo. Chegou sábado agora, vai. Aonde que você parou? Era o Isso. dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testifica para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele a quem transpassaram. Continua? Pode continuar. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Alguém sabe? Agora eu vou perguntar para médicos aqui, tá? Tem algum médico aqui? Levanta a mão. Tem? Médico ou entende de medicina? Sabe o que significa o sangue e a água? Tá bom. Vou te explicar no meu entendimento. Meu cachorro está com tumor. Descobri um tumor nele. Ele tá saindo aqueles, sabe, aqueles blocos assim de sangue coagulados, sabe? Eu acho que ele tá no fim da vida dele. Se não for um milagre, eu não sei o que vai acontecer, não. Então, assim, ele tá com aqueles. Ele tá com um tumor e ele tá com aqueles. Tá aglomerado o sangue tá assim. E eu olhando aquilo ali. E agora eu vou trazer um discernimento para você sobre sangue e água. Meu, você não pode pegar isso e levar agora para o coração. Sangue, ele significa muito mais como se fosse a expiação, que eu não vou entrar aqui agora, depois você estuda, tá? E a água significa purificação. Mas falando de medicina, o sangue e a água é quando a pessoa está morta mesmo. Porque ali eu estou vendo só sangue. Mas se eu ver ele jogando água para fora, eu posso ir lá ver porque já morreu. Olha o tanto que conversa a medicina com o lado espiritual, talvez você nunca escutou isso de ninguém. Quer ver? Eu tenho uma base científica na Bíblia. Pega para mim. Nossa. João. Não, 1 João 5:6. Jane, se você tiver fácil, ele é para nós. João, 1 João. Isso nem está no estudo bíblico, mas eu tenho que buscar isso lá na Bíblia. 1 João 5:6. Quem achar primeiro, lê. 1 João 5:6. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo, na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Pronto. Espírito. Tá bom. Ótimo. Base científica, eu te mostrei agora o meu discernimento. Então, água significa purificação e o sangue, expiação. Você viu que está conectado?
Isso aqui é um estudo bíblico, então isso aqui não é uma pregação, não. Eu não estou com o objetivo de entrar aqui e fazer você chorar e sair daqui arrepiada. Não é o objetivo. Você vai para sua igreja e lá você vai sentir a presença. Então aqui é um entendimento. Aqui é águas profundas para você, se alguém te perguntar por que que saiu sangue e água, agora você consegue responder. Quem entendeu aqui? Pode continuar o estudo? Vamos mergulhar mais? Vamos dar o próximo passo? Vamos chegar na parte do propósito, que agora entra o tema. Então, ó, reforça agora, escreve no seu caderno. O propósito não terminou na dor, terminou na ressurreição. Eu quero que você escreva isso agora. O propósito não terminou na dor, terminou na ressurreição. Eu vou dar uma dica para quem está com a câmera fechada ou deitado. Vai para a mesa agora anotar. Senta, não deixa o seu corpo de qualquer jeito. Por quê? Porque se você, o seu corpo tem que entender que chegou a parte mais importante, que é a parte da ressurreição. Eu vejo muitas pessoas carregando a cruz no pescoço. Olha para mim que agora vai doer, tá? Vai doer. E se eu estiver falando de você, você vai ter que entender. Eu vejo muita gente carregando a cruz no pescoço. Eu vejo muita gente colocando a cruz na sala, mas não tem Jesus no coração. Eu nem vou entrar no mérito de religião, tô falando de você mesmo. Se você coloca uma tatuagem aqui no pulso, se você coloca uma tatuagem na nuca de cruz, se você carrega a cruz onde que você quiser, mas Jesus não está no seu coração, não fez sentido. Tudo que eu estou te explicando aqui, não fez sentido o plano de salvação, não fez sentido a expiação, não fez sentido a ressurreição. Jesus tem que estar no seu coração. Aqui, ó, ele tem que ressuscitar aqui. Não adianta você colocar no seu Instagram uma frase linda, porque você não vai ser reconhecido pelo seu feed, mas sim pelos seus frutos. Nossa, isso ficou muito poderoso. Isso ficou muito forte. Ó, e agora a gente vai para a reta final. Tá acabando, gente. Eu vou até 10 horas hoje. Não vou, não. Até 8h30, prometo. Tá acabando mesmo. Vamos pegar uma caneta e um papel e escrever. Se a cruz de Cristo era o objetivo e tudo apontava para a morte e ressurreição dele, qual é o seu propósito? Para que você nasceu? Seja específico agora, eu queria que você anotasse, tá? Porque às vezes você está perdendo tempo em alguns lugares que já não cabe mais você. Às vezes algumas amizades têm que mudar. Às vezes você está querendo agradar Judas e Pilatos. Sim, não é ele que você tem que agradar. Eu quero que você anota qual foi a música que Deus colocou no seu coração, para que ele lá do céu escuta todos os dias quando acorda. Eu vou repetir porque às vezes você não entendeu. Se a Bíblia inteira apontava para Jesus e aponta para Jesus e aponta para sua morte, aponta para sua ressurreição, toda a Bíblia está apontando para Jesus, desde a prostituta Raabe, desde Moisés, desde Davi, tudo apontando para Jesus Cristo. E Jesus tinha um propósito, tinha que ir para a cruz. O plano de salvação é Cristo morre pela minha vida, morre pela sua vida e por mais 1 bilhão de pessoas que está vivo na Terra e fora os outros que já passaram para salvar a minha vida e a sua, para vencer a morte, para vencer o encardido. Esse era o plano de Jesus Cristo. Ele não queria encarar a cruz, ele estava com medo da cruz, e mesmo assim encarou a cruz. Qual o seu propósito? Para que você veio na Terra? Qual que é a sua cruz hoje? Eu faço essa pergunta para mim, sabe? Eu tenho medo, tem uma cruz que eu estou olhando para ela, ela é invisível, mas eu sei que ela existe, e eu estou com medo de encarar essa cruz. Eu peço força para Deus, me dê força para encarar essa cruz, porque eu não quero. Eu não quero encarar ela. Me dê força, eu sei o que eu tenho que carregar, eu sei o que eu tenho que fazer. Me fala se eu tenho que carregar essa cruz ou não. E qual que é o problema? Eu tenho um arquétipo do herói. Eu tenho uma coisa que eu quero resolver o problema da humanidade. Não é à toa que eu Cristo de Homem-Aranha, não. Isso também tem algo bem comportamental dentro de mim, tá? Aí eu, o erro que eu já cometi na minha vida, carregar a cruz de outra pessoa. Você não tem ideia. A minha já estava pesada. E por falta de discernimento espiritual, eu pegava a cruz da outra pessoa e colocava aqui, ó. Eu não saía do chão. Eu não conseguia nem levantar. Então, olha aqui para mim, se você está carregando a cruz de um filho. Olha aqui para mim, eu estava conversando com uma mãe que tem um filho especial.
E eu falei assim: enquanto você carregar a cruz dele, ele não vai sair do lugar. É a cruz dele, ele tem que carregar. Aí a mãe enche o olho d'água, né? Vai dói. É, vai ter que doer nele também. Tem que doer nele. Deixa eu carregar a cruz. Porque senão daqui 10 anos ele vai virar uma criança mimada e o mundo não vai ter dó dele. E aí? E aí? Quantas vezes eu ia no hospital do câncer e falava assim: Deus, a minha vida vale nada. Deixa eu trocar de lugar com essa pessoa aqui. Essa criança de 8 anos merece viver. Eu mereço morrer. Deixa eu entrar no lugar dela. Quantas vezes eu fazia oração sem cabimento? Quantas vezes eu não tinha discernimento na minha oração? Quantas vezes eu não sabia, sendo que aquela criança não estava ali para me corrigir, estava ali para me edificar. Aquela criança estava sendo um testemunho vivo da palavra de Deus. E aquela criança abria a boca e ria. E aquela criança toda com dor no corpo, porque o câncer mexe com a estrutura do corpo. Aquela criança toda com dor, ela ria. E eu todo sem dor no corpo, eu estava chorando, com uma ansiedade, com uma depressão. Como? Uma criança com câncer rindo e eu sem dor nenhuma no corpo, chorando? Cristo me ensinou que cada um tem sua cruz. E se hoje, Alessandra, você está com a sua cruz mental debilitada, com ansiedade, pede para Cristo te ajudar. E às vezes essa ansiedade é algo que você não está resolvendo. É algo que você está procrastinando, é algo que você está deixando para depois. Então, o que eu quero que você concentre? Feche os olhos rapidinho. Você vai repetir assim com os olhos fechados. Fecha os olhos, descruza a perna. Para quem estava com a perna toda cruzada aí, descruza, por favor. Isso. Descruza a perna, respira fundo. Vai repetir assim, ó. Senhor Jesus, cumpre em mim o teu propósito. Vem à frente, Jesus. Seja meu escudo. Repete de novo, cumpre em mim o teu propósito. Porque eu sei que tu vives. Eu te convido para morar no meu coração. Respira fundo. E agora é a hora de você se entregar em oração do seu jeito. Quem gosta de orar em línguas, ore. Quem gosta de adorar, adore. Quem gosta de falar que eu te amo, Jesus, fala. E acredita. Acredita que ele vive e não existe temor. Acredite que ele já mora no seu coração. Acredite que isso que você está passando hoje é a sua cruz, mas haverá ressurreição. Acredite que você, por não ter desistido, você salvou a vida de milhões de pessoas. Eu quero que você visualize uma cena agora. Eu quero que você visualize que esse problema que você está passando é uma cruz, mas você vai vencer essa cruz. E atrás dessa cruz existe uma geração imensa sua que você nunca viu, pessoas que você nem vai conhecer, mas porque você enfrentou esse desafio, você renunciou a essa carne, você renunciou a essa fofoca, você não importa mais com a opinião das pessoas, não busca mais a autoridade na terra, mas a autoridade no céu. Eu quero que você veja agora a multidão de pessoas que você vai salvar. Respira fundo e observa uma geração da sua família sendo resgatada pelo posicionamento seu. E de novo, eu quero que você
Respira fundo. E devagarzinho você vai abrindo os olhos. Jesus fala que eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu finalizo com essa frase de hoje no nosso estudo bíblico. Eu não sou merecedor da morte de Cristo. Eu nem sou a pessoa provável de falar dele aqui para você. Mas quando ele falou assim, existe alguém que possa falar da palavra na internet que as igrejas fecharam, eu falei assim, eis-me aqui, Deus, me use. E começou com 2, com 3, hoje aqui já são 23 pessoas já. E esses 23 hoje, você faz parte. Quem sabe você pode abrir uma live essa semana, ou hoje, ou amanhã, e falar dele. Quem sabe você pode pegar esse telefone e liberar perdão para aquela parente que falou mal de você. E dói. Mas depois você não tem ideia a ressurreição que acontece na sua vida. Eu quero te desafiar hoje, nessa ressurreição. Há quem diga que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu tenho certeza que não. Há quem diga que não. Há quem diga que sim. Mas algo que todas as religiões convertem com uma absoluta certeza é que ele morreu na sexta-feira e ele ressuscitou 3 dias depois. Isso todas falam e não tem como você passar por esse momento de Páscoa, que significa passagem, e só ficar pensando se você vai ganhar ovo de Páscoa ou não. Está no momento de você entender o significado da Páscoa, de você fazer essa passagem e ter a clareza e a convicção de que Cristo ressuscitou por você. Repete comigo assim para a gente finalizar. Ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Vamos ao topo? Dani, tem recados? É com você e agora. Lindo dia para se viver. Eu já desejo para você que está aqui uma feliz Páscoa, uma feliz passagem, um domingo poderoso em Cristo Jesus. Por mais que o chocolate não é importante, mas quem quiser me dar chocolate, a gente fica à vontade, tá? É, mas compra um açúcar menor, assim, tipo sem açúcar, 70% de cacau. E se você mora longe, você vai pegar esse chocolate e você vai levar para uma criança de rua. E você vai entregar para essa criança como se fosse eu. E junto você vai entregar um versículo. Você quer me dar um chocolate então? Combinado? Pode ser um simples, pode ser um pequenininho. Talvez o seu lado financeiro não está legal. Você não tem como comprar um chocolate. Faz igual a Elaine já fez, pegou um batom. Um batonzinho deu para uma pessoa. Ou de repente você pode dar uma Bíblia. Lá, sei lá, para um lugar estranho, tipo uma penitenciária. Não sei. Mas faz isso para mim. Pode ser? Larga de querer ganhar. Está na hora de você entregar. Rumo ao topo? Lindo dia. É com você, Dani. Muito bem. Primeiro aí, feliz Páscoa, né? Aproveite esse momento aí de reflexão, esse momento de você passar, igual o Douglas falou. Quem está chegando a primeira vez, primeiro seja muito bem-vinda. Aí eu vou colocar o telefone de suporte. Manda lá, fala, olha, eu participei do estudo bíblico, que você vai ter uma semana aí de presente com as nossas aulas aí da Smart na semana que vem. Segunda-feira é feriado, mas aí você recebe o link nos outros dias para você conhecer um pouquinho mais dessa empresa, que sim tem uma missão linda de resgatar uma alma para Deus por semana por meio do marketing digital, junto com as nossas visões, missão e os valores, você vai conhecer um pouquinho mais. Temos também no próximo final de semana a imersão que eu vejo eu crio. A imersão que eu vejo eu crio são 2 dias aí de marketing digital, marketing pessoal e muito, muito momento para você desbloquear. Bloquear o seu lado espiritual, o seu lado profissional, o seu lado mental. E quando toda vez que você se permite expandir, nada vai ser a mesma coisa. Se você permitir aprender, se permitir gerar toda essa metamorfose, essa metanoia dentro de você, nada mais será igual. Então, feliz Páscoa. Vamos tirar a nossa foto aí, essa foto poderosa, para a gente poder ir fazer, reflete. Esse final de semana é um final de semana de reflexão. 1, 2 e...
Aê, muito bem. Feliz Páscoa. Até quem quiser rever esse estudo, daqui a pouco ele está lá no YouTube da Smart, quiser mandar para alguém também, se fizer sentido, a gente coloca nos grupos.